Bom dia a todos. Bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Queridos amigos, eu tenho de relembrar uma história, a ontogênese, a história universal da geração dos seres, e tenho de fazê-lo pois a compreensão correta dessa história e a profunda meditação sobre tudo isso é o único caminho de liberação dos seres, de libertação do ser humano desse cativeiro onde está colocado. Essa história ela foi recoletada, ela foi recomposta mediante várias fontes da cultura universal. E eu a ouvi de um mestre a quem eu pude conhecer. E essa história é muito difícil de ser ouvida e também difícil de ser contada, pois exige uma amplitude de nossa alma, de nossa consciência, de nossa compreensão e de nossa entrega à verdade, que em raras oportunidades se pode pronunciá-la. Mas, embora eu tenha há um ano atrás contado essa história aqui no canal, vou fazê-lo novamente, pois não há como passar conhecimento, não há como ensinar, não há como produzir compreensão, evolução do ser, sem compreendermos essa história da Gênese universal. Bem, eu vou tomar como base a Bíblia cristã por a maioria da população dessas terras onde estamos por aqui ter sido pseudo-educada nessa doutrina roubada pelos romanos, e então passou-se de certa maneira o conhecimento do que foi o cristianismo original, e ainda existem ecos dessas raízes, embora as folhas foram adulteradas. Ocorre que os que já foram a alguma igreja, já leram alguma escritura cristã, se recordam que existe o mito da rebelião e da queda. Pois bem, o que aconteceu foi que houve a origem do ego no chamado paraíso primordial, no chamado céu, onde só havia pureza e só havia deleite, bondade e só havia a perfeição, a harmonia. E num determinado dia houve o princípio do ego. Então, o ego é a separação da energia primordial criadora. O ego é quando um ser se esquece que foi criado, que teve a recepção da vida, que teve o benefício da vida, e ele se esquece e quer fazer rebelião com quem o criou, com quem o ama e o amou. E então esse é o princípio do ego, e o pai do ego é o pai dessa rebelião, também conhecido como o pai dos seres humanos, pois naquela época não havia seres humanos, haviam apenas almas, apenas anjos, como
querem compreender isso. Ocorre que esse ser que inaugurou o ego e, portanto, inaugurou o ser humano tal como o conhecemos hoje, teve de ser expulso daquelas paragens, pois estava promovendo a rebelião e a desarmonia no todo cósmico. Então ele foi expulso do todo cósmico. E com isso quero fazer uma lembrança de que espalhou-se a, a, a percepção incorreta de que Deus ama indistintamente, ele apenas ama, ele ama, podem lhe bater no rosto, podem lhe chutar as canelas, podem lhe socar, podem lhe queimar, e ele ama, ele apenas ama, ele é um bobalhão, ele apenas ama, ele não reage, ele é praticamente um otário, como dizem. Pois eu vou lhes contar uma coisa e espero que vocês compreendam de uma vez por todas e parem de bobice e parem de ser tolos e acreditar nessas idiotices que lhes contam. Pois se Deus amasse indistintamente e fosse todo amor, todo tempo, como vocês acreditam, né? Ele não teria expulso esse rebelde original que inaugurou o ego, a separação da fonte, a negação do pai, da mãe, a negação da fonte, da criação, da doação de vida. Ele não teria, Deus não teria expulso esse rebelde. Ele teria aceitado, ele teria falado, não, pode fazer o que quiser, vocês aqui é uma bagunça, você pode fazer o que quiser, não tem, a harmonia ela não precisa de lei, não precisa de ordem, não precisa de nada. Né? Então, os romanos, mais uma vez eles, inventaram essa fanfarronice de que Deus é amor, de que você pode fazer o que quiser, você pode burlar todas as leis, você pode fazer o que quiser. Ele sempre te perdoará, ele é um velhinho bonzinho sentado num trono, e eu estou aqui lembrando o contrário. Eu estou aqui lembrando que se Deus fosse isso que os romanos lhe disseram, ele não teria expulso o ego do paraíso para preservar a harmonia daquele local e que esse rebelde comesse a terra e cheirasse o pó da terra e rastejasse sobre a terra para que entendesse o que é a criação, a doação de vida, o amor e o elevar-se, já que não entendeu por primeiro e daquela vez. Portanto, esse rebelde original, que é o pai da mentira, o pai do engano, ou seja, o pai desse mundo, o pai de toda essa fanfarronice que acontece dia a dia nas ruas desses locais, esse fanfarrão, esse mentiroso, originou o que nós chamamos da mente humana. Não é à toa que é chamado de mente. Como dizem, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Então, escapou esse nome na descendência etimológica que o ser humano tem uma mente. Ora, o ser humano é mesmo um paspalho, um otário completo. Ele não se dá conta e chama o próprio mecanismo da sua inteligência de mente, de mentira. Então, realmente é uma raça ridícula. Eu espero que vocês se deem conta de hoje em diante de que nós não podemos chamar o nosso precioso mecanismo de compreensão de mente. Não façam mais isso, por favor. Nós já fomos avisados e eu estou aqui lhes transmitindo esse aviso, apenas transmitindo, porque eu também fui ensinado um dia e eu entendi.
Eu espero que vocês entendam que nós não podemos chamar o nosso precioso mecanismo consciencial de mente, pois isso significa que sois filhos da mentira. E eu acho que vocês não querem ser filhos da mentira, não é? Eu tenho essa impressão. Pois bem, meus amigos, aquele pai da mentira, aquele fanfarrão, aquele ridículo, idiota e otário que negou a fonte original e iniciou a raça humana dessa maneira, que foi expulso daquele local eterno, esse ser, ele originou por mecanismos posteriores os próprios corpos físicos e a separação dos gêneros, pois isso foi necessário para que se expiasse toda essa contradição originada no seio do cosmos, ou seja, a origem do contrário, a origem do mal, como dizem, a origem das sombras, das trevas, ou como queiram chamar isso. Então, o que aconteceu foi a geração de um ser que contradisse o Criador e particularizou-se, ou seja, separou-se do todo, que vocês chamam Deus, separou-se de Deus. E assim, essa é a origem e toda a descendência dos seres particulares. Então, quando eu venho aqui no canal e digo que sois ficção, que você, Pedro, você, Maria, você, José, você, enfim, os nomes particulares, as pessoas particulares são ficções, são todos descendentes dessa linha de que contradisse a criação, portanto, não são luz, são treva, são enganos, pois Deus e toda a sua criação é unidade, não há separação entre Deus e os anjos, para que me entendam. Só há separação de seres, ou seja, Marias, Josés, Joaquins, Pedros, que nome se dê a toda essa gente, só há a separação individual quando há ilusão, na descendência da contradição, na descendência da origem das trevas, da ilusão, das sombras ou da maia, como queiram chamar. Então, o que ocorre, por isso estou contando isso, é que o ser humano, ele esqueceu-se completamente dessa origem divina, né? Embora ainda dizem que somos filhos do céu, né? E também somos filhos da terra, esqueceu-se completamente, restam apenas ecos disso tudo, memórias muito distantes disso tudo, e assim que acreditam que são seres particulares, que não é Cristo que vive em você, seja você homem ou mulher, ou Maria que vive em você, seja você mulher, isso é um detalhe. Se você acredita que você é uma pessoa separada, que você tem uma identidade separada de Deus, que você é fulano de tal, doutor ciclano, isso é tudo ficção, meu amigo, minha amiga. Você não entendeu. Você é ignorante, você não entendeu a história, você não sabe nada, você acha que é, e achando que é, você se separa da criação. Você continua o núcleo rebelde. Você atende o mal, atende as sombras, as trevas e o iniciador disso tudo sem saber. Você não é consciente, você é inconsciente. Entende a gravidade de tudo isso? Então, a única maneira de nós nos reconectarmos, fazermos religião, religação com o todo cósmico, é
aniquilando toda essa mentira gerada com essa ficção da particularidade dos seres, de que não é Cristo que vive em nós, de que não é Deus que vive em nós, pois apenas Deus vive em nós, pois é a origem, é o meio e é o fim, não há nada fora de Deus, só a ignorância. Então, se vós acrediteis que sois algo, que sois alguém, você não entendeu nada, você não é religioso, pois a palavra cristã diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem sabe, sabe isso. E aí, Cristo vive em você? Maria vive em você? Quem vive em você? Uma ficção? Alguém que você acha que é? Seus processos mentais? Seus processos de mentira? Os frutos da sua mente? Meu amigo, minha amiga, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Hora e outra surge um de nós para lembrar tudo isso e brincar com vossa ignorância, ridicularizar os ridículos, dar de volta todo o trabalho que nós tivemos para subir essa escada de volta, para entender o que é real, e nos separarmos de toda essa patifaria. Então, o que ocorre, queridos amigos, que dedicais vosso tempo a ouvir essas palavras, ocorre que a ontologia, o estudo do ser, a realidade do ser é uma coisa só. A única energia que existe é o Criador. Não existem outras energias reais, pois Rei é apenas o grande Criador. O resto é irreal, o resto é sombra, o resto é equívoco. Portanto, quando venho aqui e digo que toda essa sociedade está alicerçada no erro, na mentira, na ficção, eu não estou inventando nada, é exatamente assim. É algo que não vale a pena, é algo que os sábios sorriem disso tudo quando não choram, quando não vociferam contra isso tudo, pois isso não passa de algo ridículo, é engano sobre engano, erro sobre erro, patifaria sobre patifaria. Então, quando vem o nobre Cristo e diz que a descendência do ser humano é desse primeiro rebelde, esse que negou o Criador, ele não está brincando, pois ele sabe, ele é unido à fonte, ele sabe. E aí ficou gravado nas escrituras que ele é a origem dessas escrituras, de que o ser humano é descendente e filho dessas trevas. E, portanto, e sempre relembro isso, é por isso que ele pediu que reneguemos essa parte, que nós abramos o olho e reneguemos essa parte, pois se não renegarmos essa parte, nós não entenderemos nada. Enquanto o homem, enquanto a mulher quererem ser, quererem ter uma personalidade, ali não estará Deus, ali não tem espaço para a sabedoria, para a luz, para a verdade. Ali estará o espaço ocupado por um descendente dessa rebelião, por um ser inconsciente que acha que tem uma mente particular, para alguém que nega o todo, para alguém que ocupa o seu corpo com um micro ser, um micróbio, microbios, uma microvida, um verme, na verdade. Por isso, quando chamo a vocês, as pessoas, qualquer ser humano indistintamente, de animais, eu não estou brincando, eu estou sendo elegante, moderado e alegre, pois Cristo fez um pouco pior, ele os chamou de filhos do diabo.
Então, meditem sobre isso, sobre a inexistência dos seus seres, sobre a nulidade de quem sois, sobre a ficção mental que mantém a todos na ignorância. Não há saída disso tudo, de toda essa mentira, a não ser através da compreensão da ontologia verdadeira, da verdade, da teoria correta, do que é real, do que nos leva à realidade e ao Rei. Não há realidade fora disso. Fora disso, apenas há engano, protelação, apenas tergiversação, apenas conversa fiada. Somente, na verdade, a liberdade do ser é voltar para casa, é desmanchar essa rebelião e parar de seguir o mestre da rebelião, que é o pai desse mundo. Foi por isso que o nobre Cristo pediu, e isso é muito claro nas Escrituras, que quem ama o mundo mais do que a ele não é digno dele, pois o mundo e o Pai não se misturam. Não existe essa unidade, existe a necessidade de discernir, de separar, de fazer consciência. E quem não faz essa consciência é um falhado, perde a oportunidade que lhe deu o cosmos de retornar à fonte original e reatingir a vida eterna, pois tudo isso está dentro de nós e está dentro de vós. Tenham todos um ótimo dia. Aproveitem a oportunidade que Deus lhes dê iluminação.